Bom dia a todos. Vocês dormiram bem? Estão prontos para começar? Aleluia, isso é bom. Ontem foi um dia muito intenso, com 5 sessões. Normalmente não fazemos 5 sessões, mas agradeço por terem ficado. Hoje temos ar-condicionado, então estará muito mais confortável do que ontem. Parece que sempre que realizamos o Anchor aqui na Fresno Central, temos problemas com o clima, mas espero que tudo funcione bem agora e possamos aproveitar o ar fresco aqui na igreja. Talvez queiram trazer um casaco leve, porque pode ficar frio, mas acho que é melhor o frio do que o calor, não é? Ok, hoje vamos tratar do capítulo 11 e estudar Daniel 7. Todas as 4 sessões de hoje serão sobre Daniel 7. No entanto, não há como cobrir todo o capítulo, pois temos mais de 100 páginas. Levaria metade do Anchor só para isso. Então, vamos estudar as páginas 179 a 189, exatamente como estão nas notas de estudo. A partir da página 180, vou selecionar algumas citações para ilustrar as características do chifre pequeno. Agora, vocês precisam guardar essas notas, pois há muito material de referência. Quando lidamos, por exemplo, com os católicos romanos, temos amigos católicos. Há citação após citação em que a Igreja Católica afirma: sim, unimos Igreja e Estado. Isso é a nossa essência, é o nosso DNA. Há páginas e páginas de citações de escritores católicos dizendo que os mandamentos do sábado foram alterados, mudados, com palavras diferentes. Quando chegarmos a essa página das notas, que tem mais de 20 páginas, eu vou apenas me referir a essas citações onde essas palavras aparecem, mudado, alterado, etc. Portanto, queremos começar com uma palavra de oração. Mais uma vez, vamos começar na página 179, Daniel 7. Ontem estudamos a abordagem em camadas, lembram? Falamos sobre alguns aspectos de Daniel 7, mas hoje vamos entrar em muito mais detalhes. Vamos orar. Pai do céu, obrigado pelo bom descanso que nos deste. Agradecemos pelo privilégio de ver a luz de um novo dia. É uma alegria estar entre crentes, estudando a Tua santa palavra. Que bênção! Obrigado pela Tua palavra. O que seria de nós se vivêssemos neste mundo sem qualquer orientação da Tua palavra? Seria muito deprimente. Mas obrigado por nos mostrares para onde tudo está caminhando, para que possamos nos preparar. Acompanha-nos no estudo de hoje. Oramos em nome de Jesus. Amém. Página 179, vamos seguir de perto, como mencionei, até a página 189. Daniel recebeu a visão do capítulo 7 no primeiro ano do rei Belsazar, em 553 a.C., 14 anos antes da queda de Babilônia. Então, Daniel 7 foi dado 14 anos antes da queda de Babilônia, e a história está em Daniel capítulo 5. O tema do grande conflito está no centro do livro de Daniel, em geral, e no capítulo 7 em particular. Podemos descrever esse tema central do grande conflito da seguinte forma: desde o surgimento do pecado neste mundo, há uma controvérsia invisível entre Cristo e Satanás, que se torna visível em eventos históricos. Em outras palavras, a batalha entre Cristo e Satanás acontece no mundo invisível, mas vemos suas repercussões no mundo visível. Embora seja principalmente um conflito celestial entre Cristo e Satanás, ele se reflete na terra no conflito entre os seguidores de Satanás e os seguidores de Cristo. No curso dessa batalha, parece que Satanás leva vantagem, porque nos é dito que o chifre pequeno prosperou e parecia que saía vitorioso. Os santos foram perseguidos e mortos.
Portanto, parece que o chifre pequeno sairia vitorioso. No entanto, Daniel 7, assim como outros capítulos, nos diz que Deus está no controle e que Deus terá a última palavra. Agora, é muito interessante que em Daniel 7, muitos verbos estão na voz passiva, o que significa que alguém, além dos personagens do capítulo, está realizando as ações. Há uma força, um poder nos bastidores orquestrando os eventos. Portanto, eu quero que prestem atenção aos verbos passivos em Daniel 7 e em outros capítulos. Agora, os vínculos entre Daniel 2 e Daniel 7 são muitos. Fundamental para o estudo de Daniel 7 é o princípio do historicismo, ou método histórico, eu gosto de chamá-lo assim. Esse deve ser o princípio orientador no estudo tanto de Daniel 2 quanto de Daniel 7. E como podem ver no final das notas de estudo, há alguns gráficos, e eu faço referência a um aqui que vocês podem encontrar no final das notas de estudos. Há várias razões pelas quais precisamos vincular Daniel 2 com Daniel 7. Em primeiro lugar, a estrutura quiástica. O que eu quero dizer com estrutura quiástica? Os capítulos 1 a 7 de Daniel estão organizados, e eu gosto de usar um candelabro para ilustrar essa estrutura quiástica ou literária dos primeiros capítulos de Daniel. Imaginem um candelabro com 7 ramos. A luz superior seria Daniel 1, que é a introdução do livro. No próximo ramo, temos Daniel 2 e Daniel 7, que estão relacionados, porque em Daniel 2 há 4 metais e em Daniel 7 há 4 bestas. São paralelos. No ramo seguinte, temos Daniel 3 e Daniel 6, que também estão relacionados em cada extremidade do candelabro. Daniel 3, 3 jovens são lançados na fornalha ardente por serem fiéis a Deus. E em Daniel 6, Daniel é lançado na cova dos leões por sua fidelidade a Deus. Por fim, no último ramo, temos Daniel 4 e 5. Daniel 4 trata da queda de um rei arrogante. E em Daniel 5, vemos outro rei arrogante e a queda de Babilônia. Em outras palavras, Daniel de 1 a 7 está organizado em uma forma ou estrutura quiástica. Mais tarde vamos analisar essa estrutura quiástica com mais detalhes. Há uma ilustração nas notas de estudos onde vocês podem visualizar isso. A primeira razão, então, é essa estrutura quiástica. Daniel 2 e Daniel 7 estão no mesmo ramo do candelabro. Em segundo lugar, Daniel 2 e Daniel 7 têm o mesmo número de componentes básicos. Em Daniel 2, temos ouro, depois diz, depois de ti outro reino, depois um terceiro reino e um quarto reino. Em Daniel 7, há um leão, depois diz que o urso é o segundo, depois o leopardo como o outro, e então o dragão, o quarto. Ou seja, o mesmo número de elementos em Daniel 2 e Daniel 7, o que significa que estão ligados, estão conectados. Terceiro lugar, o ferro das pernas é paralelo aos dentes de ferro da quarta besta. Portanto, as pernas correspondem aos dentes desse dragão, a quarta besta. Em quarto lugar, o reino eterno é descrito de forma idêntica em Daniel 2 e Daniel 7. Só pode haver um reino eterno, pessoal. Portanto, ambas as visões terminam com o reino eterno de Deus. Portanto, há uma conexão clara entre Daniel 2 e Daniel 7. Eles devem ser estudados juntos. Isso é muito importante. Agora, vamos analisar a estrutura literária de Daniel 7. Sem exceção, e vamos lidar com várias questões relacionadas à estrutura literal dos capítulos. Lembrem-se de que este é um dos princípios que devemos considerar quando estudamos Daniel em geral, especificamente os capítulos. Sem exceção,
Eventos terrestres em Daniel 7 são descritos em prosa, como uma narrativa, enquanto os eventos celestiais são descritos em poesia. Em algumas versões da Bíblia, essa distinção entre prosa e poesia pode não ser visível, mas em versões mais modernas é possível notar a diferença entre prosa e poesia. Na Bíblia, a linguagem poética é extremamente importante. Aquilo que é expresso em poesia tem um significado especial. Isso nos mostra que há uma relação muito próxima entre eventos terrestres e celestiais. O fato de haver uma alternância entre terra e céu, indica uma ligação íntima entre o que acontece na terra e o que acontece no reino invisível do céu. Isso está claro para vocês? Extremamente importante. Eu recomendo que leiam o artigo que eu escrevi sobre mistérios ocultos e conspiração. Lá eu mostro, com base na Bíblia e no espírito de profecia, como eventos terrestres que parecem ser resultado de ações humanas são, na verdade, repercussões do que acontece no mundo invisível. No topo da página 181, vemos essa estrutura no versos 2 ao 8. Terra, prosa. Versos 9 e 10, céu, descrevendo o juízo, poesia. Versos 11 e 12, terra, prosa. Versos 13 e 14, de volta ao céu, poesia. Versos 15 ao 22, terra, prosa. Versos 23 ao 27, céu, poesia. A propósito, a maioria das cenas celestiais tem a ver com o juízo investigativo. Portanto, o chifre pequeno faz o que quer, parece que prospera, Deus permite que ele atue, mas ele será julgado no tribunal celestial, e isso é algo que a maioria das pessoas não sabe. As pessoas veem o que o papado fez e dizem, uau, esse foi um sistema bastante selvagem, não havia justiça, os justos morreram. Se não fosse a Bíblia, você não perceberia que no céu Deus vê o que está acontecendo e vai julgar o chifre pequeno. Ele vai abrir os livros e corrigir as coisas, revertendo os julgamentos dos tribunais terrenos no tribunal celestial, e isso é muito importante. Agora, a visão de Daniel 7 está estruturalmente dividida em 4 partes. Mais uma vez, encontramos o princípio da importância, não apenas de interpretar os símbolos e buscar seu significado, mas também de analisar a estrutura. Portanto, em Daniel 7 há 4 partes, cada uma concluindo com o reino eterno. Daniel 7, de 1 a 14, apresenta a visão completa, desde o leão até o reino eterno. Então, em Daniel 7, versos 15 ao 18, há uma breve explicação da visão, pois Daniel quer entender seu significado, então o anjo fornece um resumo. E depois Daniel diz, ok, isso é bom, mas eu quero saber mais, especialmente sobre a 4ª besta, os 10 chifres e o chifre pequeno, e isso está em Daniel 7, 19 ao 22. E, finalmente, nos versos 23 ao 27, há uma explicação mais detalhada da visão. Ou seja, você não pode simplesmente ler Daniel 7 e achar que entenderá tudo em ordem cronológica. Há ciclos e repetições dentro do próprio capítulo. A visão, uma breve explicação, a investigação de Daniel sobre a 4ª besta e o chifre pequeno, e então a explicação mais completa do anjo. Essa tripla repetição, na verdade, deveríamos chamá-la de repetição tripla do juízo. O trabalho do chifre pequeno é intercalado com a descrição do juízo celestial. Em Daniel 7, 9 e 10, versos 22 e 26, fica claro que o juízo investigativo celestial ocorre imediatamente após e em resposta ao trabalho maligno do chifre pequeno.
Em outras palavras, primeiro há uma descrição do que o chifre pequeno faz, e depois o juízo celestial. Então, outra descrição do que o chifre pequeno faz, juízo celestial. Outra descrição do que o chifre pequeno faz, juízo celestial. Em outras palavras, a conexão é que Deus está dizendo, ouçam, o trabalho do chifre pequeno avança, mas ele será julgado. Portanto, precisamos levar isso em conta. Eu vou dar um exemplo disso em Daniel capítulo 7, verso 8. Estando eu a considerar os chifres, eis que entre eles subiu outro chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados, e eis que neste chifre havia olhos como os de homem, e uma boca que falava grandes coisas. Isso está acontecendo na terra, certo? Agora, o que diz o próximo verso? Deus vai dar um jeito no chifre pequeno? A longo prazo, Deus vai endireitar as coisas? Ah, sim, vejam o verso 9. Enquanto eu olhava, tronos foram postos no lugar, e um ancião se assentou. Sua veste era branca como a neve, o cabelo era branco como a lã. Seu trono ardia em fogo, e as rodas do trono estavam todas incandescentes. E saía um rio de fogo de diante dele, milhares de milhares o serviam, milhões e milhões estavam diante dele, e o tribunal iniciou o julgamento, e os livros foram abertos. Portanto, essa cena celestial tem algo a ver com o chifre pequeno? Claro que sim. Qual é o propósito do juízo celestial? Julgar o chifre pequeno. Portanto, quem dará a última palavra? Deus dará a última palavra. Deixem-me dar um outro exemplo. Vamos a Daniel, verso 25. Daniel 7, verso 25, ainda mais explícito aqui. É dito no verso 25, a respeito do chifre pequeno, fala palavras arrogantes contra o Altíssimo, persegue os santos do Altíssimo, tenta mudar os tempos e a lei. Os santos são entregues em suas mãos. Vejam, os santos são entregues em suas mãos. Não tem alguém permitindo isso acontecer? Claro que sim. Quem está permitindo isso acontecer? Deus está permitindo. Então diz que os santos são entregues em suas mãos por um tempo, tempos e metade de um tempo. Mas, eu gosto disso. Quem terá a última palavra? O juízo celestial, Deus. Mas a corte estará sentada. E o seu poder será tirado. O poder de quem será tirado? O poder do chifre pequeno. Portanto, precisamos entender que os eventos terrestres serão avaliados no tribunal celestial e Deus terá a última palavra. Está claro? Agora, outro elemento estrutural importante em Daniel 7 é que a quarta besta, que é o Império Romano pagão, tem 3 estágios consecutivos, como nós vimos ontem, certo? 3 estágios. No primeiro estágio, a besta dragão governa sozinha. No segundo, surgem 10 chifres. E no terceiro, entre os 10 chifres, surge um chifre pequeno que arranca 3 deles. Uma expansão posterior no livro de Apocalipse revelará que Roma terá o quê? Estudamos isso ontem. Roma terá um quarto estágio. Daniel menciona um quarto estágio. Em algum lugar, Daniel menciona um quarto estágio. Que depois dos 1260 anos, o chifre pequeno vai se erguer novamente. Em algum lugar do capítulo fala disso? Não. Então, o que temos que fazer? É uma abordagem expandida. Então, onde encontramos essa expansão? Estão me acompanhando? É aí que entra a abordagem em camadas do estudo de profecia. Daniel 2 é amplificado em Daniel 7, que por sua vez é amplificado em Apocalipse 12, depois em Apocalipse 13, que por sua vez é amplificado em Apocalipse 17. Além disso, Daniel 7 também se expande em Daniel 8 e Daniel 8 em Daniel 11. Alô? Ao estudar profecia, temos que começar com o esqueleto em Daniel 2. Daí avançamos gradualmente, capítulo por capítulo. Alguém me perguntou ontem, por que Deus não colocou tudo numa única visão? A resposta é que ficaríamos sobrecarregados. Estão me entendendo? Se Deus tivesse colocado o menino, a cura da ferida, a besta com 7 cabeças que cospem água e tudo mais em uma única visão, ficaríamos completamente perdidos.
Então Deus nos dá informações em partes. É assim que devemos ensinar. Não começamos estudando o sábado com as pessoas. Nós começamos com as coisas elementares. E então avançamos e nos aprofundamos cada vez mais até que finalmente elas tenham o quadro completo. Estão entendendo o princípio? É um princípio crucialmente importante ao estudarmos a profecia bíblica. Estamos no topo da página 182. Daniel 7 também ensina que o juízo celestial terá 3 etapas distintas, muito semelhantes aos julgamentos nos países ocidentais. Qual é a primeira etapa? Uma investigação das evidências. Você encontra isso claramente em Daniel 7, os livros são abertos. Depois que as evidências são examinadas, o que o juiz faz, ou o que o júri faz? Ele pronuncia o quê? O veredito, quem é inocente e quem é culpado. E então vem o momento da execução da sentença. Se a pessoa não for culpada, ela está livre. Mas se a pessoa for culpada, a sentença é executada e ela é lançada na prisão. Estão acompanhando? E assim Daniel apresenta tudo isso ao longo do capítulo. O juízo pronunciará um veredito com base nas evidências do que o chifre pequeno fez. E a sentença será executada a favor dos santos do Altíssimo e contra o chifre pequeno. As etapas investigativa e de sentença do juízo ocorrem no céu. E a execução do juízo acontece na terra. Não apenas cada esquema profético expande os anteriores, ou seja, Daniel 7 se expande, depois Apocalipse 12 se expande e Apocalipse 13 também. Mas cada esquema também se amplia dentro de si mesmo, conforme o capítulo se desenvolve. Em outras palavras, há uma expansão interna dentro de Daniel 7. Por exemplo, como demonstramos, Daniel 7 repete os mesmos eventos quantas vezes? 4 vezes. E cada vez os eventos finais do esquema são ampliados. Ou seja, a cada repetição, Daniel está se focando sob inspiração, principalmente nos eventos do tempo do fim. O interesse de Daniel estava primariamente no final da visão. Ele perguntou, e quanto à quarta besta? E quanto aos 10 chifres? E quanto ao chifre pequeno? Eu quero saber sobre a parte final de tudo isso. Os primeiros poderes do esquema, isso é importante, são apresentados para nos dar o contexto ou a moldura dos eventos finais. O propósito de mencionar Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma é nos dar o contexto histórico, o quadro de referência profético, para que possamos seguir a cadeia da profecia e acompanhar a sequência das nações. Agora, vamos ao estudo verso por verso de Daniel 7. Verso 1. Como eu mencionei, essa visão foi dada a Daniel no ano 553 a.C., 14 anos antes da queda do reino da Babilônia. Essa foi, na verdade, o que chamamos de um sonho profético. Ellen White teve sonhos proféticos e visões. Às vezes ela estava acordada e era levada em visão. Outras vezes estava dormindo e Deus lhe dava uma visão profética durante o sono. Essa foi uma visão profética que Daniel teve enquanto ele dormia. Vamos ao verso 2, estamos na página 183. Ventos. Vamos ler o verso aqui, Daniel 7, verso 2. Daniel falou dizendo, vi na minha visão durante a noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o grande mar. O que representam os ventos profeticamente? Lembrem-se que estamos lidando com símbolos em Daniel 7. Ventos são simbólicos de conflitos, guerras, derramamento de sangue, luta e destruição. Jeremias, que aliás foi contemporâneo de Daniel, deixa isso claro. E não temos tempo para falar de todos esses versos, por isso eu digo, quando estiver em casa, ou à noite, se quiser ler os versos, eles estão ali por uma razão, não são apenas referências. Eles comprovam os pontos, mas não podemos lê-los todos. Ou ficaríamos apenas na primeira parte do volume 1 do seminário de Anchor.
Então, Jeremias claramente nos diz que os ventos representam exatamente isso: conflitos, guerras e derramamento de sangue. E podemos ver o significado disso. Lembrem-se dos anjos de Apocalipse 7 que estão segurando os 4 ventos. O que quer dizer segurar os 4? O que acontece quando os 4 ventos forem soltos? Ellen White diz que haverá uma cena tão intensa que uma caneta não poderia descrever. Conflito, sangue e guerra. Ou seja, essas bestas surgirão no meio da guerra. Elas estarão lutando umas contra as outras. Ellen White escreveu no livro O Grande Conflito, página 440, ventos são símbolo de conflito. Os 4 ventos do céu lutando sobre o grande mar representam as terríveis cenas de conquista e revolução pelas quais os reinos alcançaram o poder. E o que representa o mar? O que representa o mar? Geralmente usamos Apocalipse 17:15, onde diz: as águas que viste são povos, multidões, nações e línguas. Mas esse não é exatamente paralelo, porque ali a meretriz está sentada sobre um rio e não sobre o mar. E em Daniel 7 é o mar que está agitado. Você pode pensar que esse detalhe é insignificante, mas há um texto melhor que nos diz o que o mar representa. Vamos comigo para Isaías. Isaías capítulo 17. Isaías 17, versos 12 e 13. Isaías 17, 12 e 13 nos dizem o que o agitar das águas do mar representa. Ai da multidão de muitos povos, que fazem barulho como o rugido dos mares. Então, o que o rugido dos mares representa? A multidão de muitos povos. Depois continua dizendo, no verso 12, e ao impulso das nações, que fazem um impulso como o impulso das águas poderosas. Vocês estão captando a imagem? No verso 13, as nações correrão como o correr de muitas águas, mas Deus as repreenderá. Então, o que o mar, o agitar do mar, os ventos agitando o mar representam? Eles representam as nações que estão em conflito, em guerra, estão lutando por dominação mundial, em outras palavras. E deixem-me fazer um pequeno parêntese aqui. Encontramos outra besta no capítulo 13 do Apocalipse, que não surge do mar. De onde ela surge? Da terra, sem águas, sem ventos, sem agitação. Essa besta deve surgir em um lugar diferente dessas 4 bestas. Sim ou não? Tem de surgir em um lugar diferente. Ela não pode surgir da Ásia ou da Europa, porque essas 4 bestas surgem da Ásia e Europa. Isso significa que essa outra besta deve surgir em um lugar diferente. Voltaremos a isso em alguns momentos. Então, vamos para o verso 3. Verso 3. Agora, a questão é, essas 4 bestas representam 4 reis ou 4 reinos? E tivemos essa pergunta ontem, então vamos aprofundar um pouco mais hoje. Ontem eu li Daniel capítulo 7 e notamos que diz que as 4 bestas são 4 reis, mas depois fala do 4º reino. Então sabemos que as 4 bestas são reis que governam sobre o quê? Sobre reinos. Agora, vamos notar outro exemplo que não mencionei ontem, Daniel 8, versos 20 a 22. Daniel 8, versos 20 e 22. Isso fala sobre o carneiro. E diz que o carneiro que viste com 2 chifres são os reis da Média e da Pérsia. Estão captando a imagem? Os reis da Média e da Pérsia. Então, deixe-me perguntar. O carneiro representa a Média e a Pérsia ou os reis? Representa os reis da Média e da Pérsia. Então, não fiquem surpresos só porque diz reis e depois diz reinos. O fato é que um rei governa um reino. Estão comigo ou não? Ellen White escreveu aqui no verso 3 que as 4 bestas representam 4 reis individuais que governam sobre reinos. O segundo ponto que eu quero mencionar aqui está em uma
Citação de Ellen White em Parábolas de Jesus, página 77. Os governos terrestres prevalecem pela força física. Eles mantêm seu domínio pela guerra. Mas o fundador do novo reino é o príncipe da paz. O Espírito Santo representa reinos mundanos sob o símbolo de feras ferozes. Mas Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, não só encontramos nas Escrituras que reis e reinos são intercambiáveis, mas também encontramos a razão pela qual essas feras são ferozes em Daniel 7. Por que essas feras são ferozes em Daniel 7? Porque estão descrevendo as nações em guerra umas contra as outras para alcançar a supremacia. Agora, é interessante que, em contraste com as feras vorazes de Daniel 7, você tem duas feras domésticas no capítulo 8. Isso deve ser significativo? Você acha significativo que tenha um carneiro, que é um carneiro macho, e depois um bode? Esses são os dois principais animais no serviço do santuário. O carneiro era usado no serviço diário e o bode era usado no serviço anual. O foco de Daniel 8 é o santuário. O foco aqui é a guerra entre as nações e como elas tratam o povo de Deus. Em terceiro lugar, notamos nesse verso 3 que estamos analisando, é digno de nota que as 4 nações de Daniel 7, que governaram o mundo, se moveram de leste a oeste. Isso é importante. O leão e o urso eram poderes que dominavam onde? Na Ásia. Babilônia e Média-Pérsia estão na Ásia. O leopardo e a besta dragão com 10 chifres e o pequeno chifre governaram onde? Na Europa. Então, a profecia está se movendo de leste para oeste. Estão me acompanhando? No entanto, Apocalipse 13, verso 1, descreve uma besta que surge da terra, que eventualmente restaurará a espada do poder civil ao chifre pequeno. Todas as 4 feras de Daniel 7 surgiram onde? Onde os ventos agitavam o grande mar. Mas na profecia da besta que surge da terra, não há menção dos ventos. O que significa que deve surgir em um local diferente. Deve estar a oeste de quê? A oeste da Europa. Isso mesmo. E qual nação está a oeste da Europa? Não me diga que é o Oceano Atlântico, ok? Os Estados Unidos da América. E, a propósito, encontramos isso em Apocalipse 13, não é? Apocalipse 13 deixa isso claro. Tristemente, enquanto os olhos protestantes estão fixos no Oriente, como o lugar do cumprimento da profecia bíblica, ela se cumpre no Ocidente, bem diante dos seus olhos, e eles não veem porque estão olhando para o lugar errado. E isso é importante. Será que precisamos mostrar isso aos evangélicos? Louvado seja Deus! Há muitos cristãos sinceros, amorosos, que acreditam em toda essa coisa de arrebatamento, construção do templo, anticristo sentado no templo com uma tatuagem na mão, marcando as pessoas na testa com o número 666. Eles estão totalmente vendidos nisso, mas há muitas pessoas sinceras que, quando virem a verdade, aceitarão a verdade. E precisamos mostrar isso. Precisamos mostrar onde está o conflito. Que eles estão errados em olhar para o lugar onde o conflito não está. Eu acredito que o falso profeta de Apocalipse 13, que falamos ontem, não é? Esse poder é chamado não apenas de aquele que surge da terra, mas também de falso profeta. Esse profeta está dizendo, paz, paz, você vai ser arrebatado para o céu. E os pobres judeus vão passar pela tribulação. Não há necessidade de preparação especial para a crise que está por vir. E muitos se encontrarão no meio do tempo de angústia sem refúgio. E é isso que Satanás quer. Agora, vamos continuar com o verso 4. O versículo do leão, a primeira besta, é um símbolo de Babilônia. Tudo que está relacionado à Babilônia é do mais alto nível. O ouro é o metal o quê? O mais precioso metal. O leão é o rei das feras. E a águia é a rainha das aves. Eu acho que Babilônia é isso.
a nação mais poderosa nessa cadeia profética. Escavações arqueológicas na antiga Babilônia revelaram esfinges com corpo de leão nas principais entradas da cidade. E o próprio profeta Jeremias afirma que o leão representa a Babilônia. Podemos ver isso em Jeremias 4, verso 7 e também no capítulo 50, verso 17. Mas o que representam as asas? As asas representam rapidez na conquista. Isso está claro no texto citado entre parênteses, Ezequiel 17, versos 3 ao 12, entre outros. Agora, e o arrancar das asas? O que isso quer dizer? Se as asas representam a velocidade da conquista, arrancar essas asas significa o quê? Que a Babilônia, em algum momento posterior de sua existência, deixaria de conquistar. A velocidade das vitórias chegaria ao fim. Um leão com o coração de homem é covarde. Se você duvida, lembre-se do Mágico de Oz. Eu sei que é uma história fictícia, mas ela ilustra o ponto. Aliás, houve um rei na Inglaterra chamado Ricardo Coração de Leão. Por que esse nome? Porque ele tinha muita o quê? Muita coragem. O que significa que a Babilônia, no fim, perderia seu espírito de conquista e perderia sua coragem para conquistar. E vemos isso na noite passada, sobre a existência do reino da Babilônia com Nabucodonosor. A covardia da Babilônia se manifesta. Belsassar viu a escrita na parede do palácio e a Bíblia nos diz que as juntas de seus quadris se afrouxaram e seus joelhos batiam uns contra o outro. A Babilônia havia mudado, tinha se tornado uma nação covarde. Os verbos passivos no verso 4 são significativos. Somos informados que as asas foram arrancadas. Ela foi levantada. Foi feita para se levantar. Foi-lhe dado um coração de homem. Será que tem alguém fazendo isso? Absolutamente. Há uma força por trás dos bastidores que está fazendo isso. É por isso que os verbos estão na voz passiva. Agora vamos ao verso 5. O livro de Daniel em si identifica o urso como um símbolo. Vamos agora ao urso como um símbolo de quê? Dos medos e persas. Daniel, capítulo 8, verso 20 nos diz isso. Lá diz no verso 20, o carneiro que viste, com 2 chifres, são os reis da Média e da Pérsia. Então, sabemos que o urso é equivalente à Média e à Pérsia. Daniel 8 deixa isso claro. O verso paralelo em Daniel 8, verso 3, descreve um carneiro com 2 chifres. Então, o carneiro com 2 chifres em Daniel 8 é paralelo ao urso em Daniel 7. Qual características o urso tinha? Era mais alto de um lado do que do outro. O que encontramos em Daniel capítulo 8? Diz que essa besta, esse carneiro, tinha 2 chifres. E um era mais alto do que o outro, e o mais alto apareceu por último. Interessante. Então, em Medo-Pérsia, você tem 2 chifres. Eles representam os medos e os persas. Eles são uma só nação dual, se quiser, medos e persas. E há um deles que é preeminente e aparece por último. No fim das anotações de estudos, vocês têm uma tabela da dinastia do reino da Média e da Pérsia. E vocês verão que, no início, os medos dominaram por um período muito curto e depois, pelo resto do período medo-persa, todos os reis foram persas. Em outras palavras, isso foi cumprido à risca. O urso tem 3 costelas na boca, que foram interpretadas, creio eu, corretamente, como as 3 províncias que ainda tinham de ser conquistadas pela Média e Pérsia para alcançar o poder. Isso seria Lídia, que é a antiga Turquia e a Anatólia, que caiu em 547 a.C., Babilônia, claro, foi conquistada em 539 a.C., e o Egito, que foi forçado a se submeter em 525 a.C.
Mais uma vez, com o urso encontramos verbos passivos, que diz, eles disseram a ele, levanta-te, devora muita carne. Alguém está dizendo ao urso, levanta-te, devora muita carne. Quem está dizendo isso ao urso? Os vigilantes. Quando você vai ao capítulo 4, vai encontrar a história da insanidade de Nabucodonosor. E verá lá que os vigilantes estão orquestrando todos os eventos que estão ocorrendo em Daniel capítulo 4. Em outras palavras, são os vigilantes que estão fazendo isso. Isso não está acontecendo simplesmente porque é uma circunstância histórica, algo que aconteceu historicamente. Existem forças por trás dos bastidores que estão impulsionando isso de forma muito particular. Então vamos agora ao verso 6. O leopardo é um símbolo de qual reino? Do reino da Grécia. O leopardo em si já é rápido, mas este leopardo tem 4 asas, o que significa que ele vai conquistar muito mais rapidamente do que o leão que tinha 2 asas de águia. O reino da Grécia realmente conquistou o mundo daquela época muito mais rapidamente do que a Babilônia. Alexandre o Grande, o fundador do reino grego, conquistou todo o Oriente Próximo, do Egito até o Vale do Indo, na Índia, em apenas 3 anos. Nabucodonosor levou 13 anos para chegar a um impasse com Tiro. Então você consegue entender por que o leopardo tem 4 asas. Aliás, o leopardo é um animal veloz, não é? Se ele tem asas, ele está voando, em outras palavras. Agora, o próximo parágrafo, vocês se lembram de que falamos sobre o leopardo que tem 4 cabeças? Ele já tinha 4 cabeças quando começou a reinar? Lembram que falamos disso? Daniel 7 nos dá uma visão composta e então, em Daniel capítulo 8, ele vai especificar bem, primeiro havia um rei notável que governou e então, depois ele morreu, ou depois que o chifre foi quebrado, surgem os 4 reinos. Está claro esse ponto? Da mesma forma, o dragão tem 7 cabeças e 10 chifres. Quando você vê o dragão com 7 cabeças e 10 chifres, ele está lhe dando a imagem composta, a história completa. Certo. Aqui você tem o leopardo, que tem 3 estágios, como vemos em Daniel capítulo 8. E a propósito, em Daniel 8, a Grécia é simbolizada por um bode. E o bode está avançando pela terra sem tocar no chão. O bode está voando. Isso equivale à rapidez do leopardo com asas. Então, estamos falando sobre rapidez na conquista. O bode não toca o chão, o bode está voando, e o leopardo é um animal rápido, e as 4 asas o tornam ainda mais veloz. Então, vamos agora para o verso 7. A 4ª besta, parecida com um dragão, representa qual reino? O Império Romano. Aliás, eu mencionei isso ontem, mas deixe-me repetir. Realmente precisamos ir à história para saber que foi assim que as coisas aconteceram com os 4 primeiros reinos? Não. Porque Deus diz, você é a cabeça de ouro, então sabemos que o leão representa a Babilônia, porque é onde a série começa. Daniel nos diz que o próximo reino, o urso, é a Média Pérsia. Daniel nos diz que o próximo reino é a Grécia. Sabemos que o próximo reino depois disso é Roma. Quando Jesus nasce, os registros históricos confirmam isso. Você nem precisa da história. Porque no próprio livro de Daniel, você encontra claramente esses 4 reinos. Então, a 4ª besta é Roma. E é representada pelo ferro, porque suas armas eram de ferro. Ela pisoteava, quebrava em pedaços, destruía quando seus exércitos avançavam. Edward Gibbon escreveu, eu tenho um conjunto de 6 volumes de seus escritos, a história do declínio e queda do Império Romano. E no volume 4, página 161, ele se referiu a Roma como a monarquia de ferro de Roma. Os 10 reinos, no topo da página 187, os 10 reinos em que o território do Império Romano foi dividido,
É isso que eles representam. Já ouviram falar das invasões bárbaras? Elas penetraram no que havia sido o Império Romano e o dividiram em pedaços. Roma foi dividida em 10 reinos. E de acordo com Edward Gibbon, os 10 reinos eram alamanos, os francos, os burgúndios, os vândalos, os suevos, os visigodos, os saxões, os érulos, os lombardos e os ostrogodos. Outro historiador, Maquiavel, na próxima citação, que eu não vou ler agora, vocês podem ver como ele interpretou os 10 reinos em que o Império Romano foi dividido. Agora, vamos ler essa declaração de Jerônimo. A propósito, Jerônimo morreu no ano 420 depois de Cristo. Naquela época, as invasões bárbaras já estavam fragmentando o Império Romano. Veja o que ele escreveu. Ele estava observando isso em sua época. Além disso, o quarto reino, que evidentemente pertence aos romanos, ele entendeu que o quarto reino seria Roma lá atrás? Claro que sim, isso não é alguma invenção adventista. Jerônimo já acreditava nisso. Ele diz, além disso, o quarto reino, que evidentemente pertence aos romanos, é o ferro, que quebra em pedaços e subjuga todas as coisas. Mas seus pés e dedos são, em parte de ferro e em parte de barro, o que nesse momento é atestado da forma mais clara possível. Ele percebe que está vivendo no tempo dos pés e dos dedos? Claro que percebe. E então ele continua escrevendo, pois assim como no seu início nada era mais forte e inflexível do que o Império Romano, assim no fim dos seus assuntos nada é mais fraco. É uma declaração realmente significativa. Ele está provando já no ano 400 depois de Cristo que o Império Romano estava sendo dividido em diferentes reinos. Vamos então ao verso 8. O próximo poder a surgir no cenário é qual? O chifre pequeno. Agora, vamos observar 11 características desse chifre pequeno e ao longo do restante do capítulo nós vamos destrinchar cada uma delas. Vamos fornecer todas as evidências históricas que identificam quem é esse poder. E voltaremos a essas características na próxima sessão, porque o tempo está voando. Primeiramente, o chifre pequeno surge da cabeça do quarto animal, correto? Então, deixe-me perguntar, esse chifre pequeno precisa ser um poder romano? Alô, tem alguém aí? Esse chifre pequeno precisa ser um poder romano porque ele emerge da cabeça de uma besta romana. Ele luta contra a besta romana para conquistar o poder. A igreja papal diz, eu vou lutar contra Roma para obter poder? Não, ela sai de Roma, o que significa que é um poder romano. Segunda característica, o chifre pequeno surge entre os 10 chifres. E quem são esses 10 chifres? Eles são as divisões do Império Romano na Europa Ocidental. Logo, devemos esperar que o chifre pequeno surja em algum lugar da Europa Ocidental. Estão comigo ou não? Interessante, não é? Isso restringe geograficamente a origem desse poder. Ele será romano e surgirá na Europa Ocidental, onde Roma estava estabelecida. Terceira característica. O chifre pequeno sobe depois que os 10 chifres já fragmentaram o Império Romano. E, por falar nisso, essa fragmentação se completou no ano 476 depois de Cristo. Esse foi o ano em que o último imperador do Império Romano do Ocidente, Rômulo Augusto, foi deposto. Após isso, não houve mais imperadores no Ocidente. O poder foi transferido para Constantinopla, ou Istambul, como chamamos hoje. Portanto, o chifre pequeno deve ter arrancado 3 chifres depois de que? Depois do ano 476, quando... Quarto, o chifre pequeno não apenas surgiria entre os 10 chifres, mas arrancaria 3 dos 10 pela raiz. Isso indica que 3 dos reinos originais seriam arrancados da história pelo chifre pequeno e deixaria de existir.
E eu tenho Marcos 11, versos 20 e 21, onde se fala da figueira secando desde as raízes. Isso é apenas um paralelo, não tem nada a ver tematicamente com isso, mas quando algo é arrancado pela raiz, significa que acabou, certo? Não existe mais. Assim, a versão New Century traduz que o chifre pequeno arrancou 3 dos outros chifres. Daniel 7, 20 e 21 explicam que 3 dos primeiros chifres caíram diante do chifre pequeno. E Daniel 7, 24 acrescenta que o chifre pequeno subjugaria, o que significa derrubar, humilhar ou rebaixar 3 dos chifres. A próxima característica é que o chifre pequeno falaria grandes palavras contra Deus. E a profecia paralela em Apocalipse 13, versos 5, identifica essas grandes palavras como blasfêmias. Então, precisamos de Apocalipse para expandir. As grandes palavras de Daniel 7 são blasfêmias, de acordo com a profecia paralela de Apocalipse 13. Em outras palavras, esse poder falaria blasfêmias contra Deus. O que é blasfêmia? Vamos perceber que blasfêmia é quando um poder humano reivindica o poder e as prerrogativas de Deus. Então, precisamos procurar por um poder que reivindica ser Deus na Terra, naquela época, e que alegue exercer todas as prerrogativas de Deus, todos os direitos e funções de Deus. A próxima característica é que o chifre pequeno perseguiria os santos do Altíssimo. Isso está em Daniel 7, 21 e no verso 25. Em seguida, o chifre pequeno intentaria mudar os tempos de Deus. Qual é o significado disso? Normalmente dizemos, ele tentaria mudar os tempos de Deus na lei. Mas não é isso que o texto diz. Mudar os tempos e mudar a lei são duas coisas diferentes. O que significaria mudar os tempos de Deus? Leiam o livro A Jornada Incrível do Futurismo. O primeiro capítulo trata exatamente dessa expressão, tempos. Isso significa tentar mudar o calendário profético de Deus? Estão comigo ou não? Tentar mudar o calendário profético de Deus, assim, de alguma forma, o papado tentou mudar o cenário profético de Deus. É disso que estamos falando. Sistemas falsificados de interpretação profética, preterismo e futurismo, que vieram do seio do papado romano. Além disso, esse é o número 8, o chifre pequeno intentaria mudar a lei de Deus. A propósito, a palavra lei está no singular. Então, ele tentaria mudar a lei. Não diz que tentaria abolir a lei, diz que, de alguma forma, ele procuraria mudar a lei. Precisamos ir mais adiante para uma expansão sobre qual mandamento estamos falando aqui. Apocalipse 13. Veja, se você não tem a expansão, você não sabe qual mandamento o chifre pequeno tentou mudar. Número 9. O chifre pequeno seria diferente de todos os outros reinos anteriores. Você encontra isso em Daniel 7. O reino do chifre pequeno era diferente. Lembra de Daniel capítulo 2, a mistura de ferro e barro? Aquilo era diferente? Sim, era diferente. E esse chifre também tem olhos e tem uma boca que fala grandes coisas. Número 10, ele reinaria por quanto tempo? Por um tempo, tempos e metade de um tempo, também explicado em Apocalipse como 42 meses ou 1260 dias, mas dias são equivalentes a quê? São equivalentes a anos. E então há uma característica com a qual raramente lidamos. E é que o chifre pequeno tem olhos humanos. Na profecia bíblica, olhos simbolizam sabedoria e entendimento. Mas aqui se trata de entendimento e sabedoria humano, não sabedoria divina. Veja, existe uma sabedoria do alto e uma sabedoria de baixo. Vamos notar isso. Em outras palavras, esse poder depende de sabedoria humana. E a propósito, qual é o animal que usamos para representar sabedoria? A coruja. Por que a coruja? Por causa de seus olhos grandes, certo? Então, nós vamos destrinchar todos esses pontos em nossas próximas sessões. Na próxima aula, lidaremos com a parte final dessa sessão com a qual estamos lidando.